Imagina uma bola de vôlei pegando fogo e vindo na altura das covas das árvores, assim. Acontecia o tal do choque consciencial, Exatamente. que é você ficar de frente com algo que você tinha como certo que não existia. Olá, pessoal. Estamos aqui com a Camila Leiria. Vai contar para vocês aqui um dos contatos que mais marcou, né? Porque são vários, né, pessoal? Vamos lá, Leiria, manda ver. Bom, o contato, um dos que mais marcou, foi o primeiro, né. Eu, cheguei em Dáquila, quando era o antigo Projeto Portal, e na época, quando você chegava, já na primeira noite normalmente, já ia pra tarefa. E aí foi em cima do morro. Então tinham eu e mais 9 pessoas, né, 10 pessoas novas, pela primeira vez, e a gente chamava que era o contato de compromisso, nessa época. Então Quantos anos? isso, o tempo lá em 2010, acho, ou até antes, 2009. Aí a gente subiu o morro, nisso a gente estava andando numa trilha, eles falavam assim: "Ó, vão andando que o parceiro vai aparecer e vai parar vocês". A gente foi andando, foi andando, foi andando, tudo muito novo, né, a impressão que eu tinha é que eu estava num filme, parecia que eu estava num filme ficção. Além de ouvir, né, assim que eu cheguei, eu já parei ali na cantina e ficava vendo os relatos das pessoas, um mais inacreditável do que outro, né, inacreditável, não impossível, né. E eu ficava pensando: "Meu Deus, estou num filme de ficção, não é possível". Aí subi o morro já, eu era adolescente, então pra mim, a minha imaginação era além, eu não tinha esse bloqueio de achar que era mentira, nunca tive. Na verdade, saber que existia tudo isso, foi foi como se eu já sentisse que a vida era mais do que parecia, e aí eu tinha confirmação e encontrei um grupo que vivia isso, no dia a dia. Aí eu fiquei mais louca ainda, aí quando eu subi o morro, começamos a andar, nisso uma bola de luz veio, por cima da copa das árvores, que era dessa forma que eles se apresentavam de início, como se fosse uma estrela cadente, só que na altura das árvores e maior, né, imagina uma bola de vôlei pegando fogo, vindo na altura das covas das árvores, assim. E aí deu um barulho na árvore. Nisso já era o Bilu, né. Aí ele falava: "Bilu", tinha um orientador, né, o orientador: "Bilu", de volta, né. Dele: "Então vamos fazer o compromisso". Daí o compromisso dessas 10 pessoas era exatamente se organizar para a gente conseguir fazer esse campo que está aqui. Né, organizar com doação financeira, quem pudesse vir e de alguma forma pudesse ajudar com mão de obra, se quisesse doar bola de futebol, doar rede para as goleiras, doar tinta para pintar, né. De alguma forma você tinha que fazer um compromisso de movimento seu para que o campo de futebol ficasse melhor, porque na época era só o cascalho, né, só um chão cascalhão, que inclusive o nome daqui era cascalhão, não era campo de futebol. Todo mundo falou o que poderia fazer, né, a gente elegeu uma pessoa para ser o tesoureiro, e aí eu comecei a doar um valor mensal, e também trouxe bola, né, umas 3 bolas eu acho de futebol, e a gente foi contribuindo aos poucos, e aí com o valor a gente melhorou o chão, né, ficou mais plano e foi aos poucos essas 10 pessoas, com a ajuda do resto do grupo também, né, porque precisava bastante investimento para ficar como está hoje, a gente foi melhorando. Mas o mais incrível é que o Bilu apareceu a olho nu, assim, de primeiro ele apareceu em cima da árvore, ele era o tamanho de uma criança de uns 10 anos, mais ou menos, e ele era peludinho. Como ele estava com a lua atrás dele, eu enxergava os pelos dele castanhos. Aham. Não sei se mais alguém já viu assim. Sim, já. Eu via ele castanho e tinha uma criança no grupo e ela falou: "Bilu, você tem rabo?" E ele falou: "Não, eu não tenho rabo". Ele falou assim, né: "Bilu não tem rabo". E a gente fazia perguntas, assim, bem boba. Aí a criança, né, falava pra ele que estava no grupo: "Bilu, eu queria ir te dar um abraço". Ele: "Não, eu tenho medo". "Você quer pegar Bilu?" Falava assim, aí ela ria, né: "Não, Bilu, eu não você não precisa ter medo, eu quero ser sua amiga". Ao contrário, né, os adultos todos em choque e ele brincando com a criança, dizendo que ele tinha medo da criança, né, falando com a vozinha aguda e tal, e parecendo um macaquinho, parecendo fofinho. Eu não me lembro do rosto dele, apesar de que a gente viu o rosto dele, mas eu não me lembro, isso eu vejo nos outros relatos que a maioria das pessoas fala isso, que não lembra do Não rosto. lembro. Eu não consegui nunca ver o rosto completo dele, se ele sempre disfarça de alguma maneira. Só os olhos que eu consegui ver já. Como se o rosto dele fosse como se fosse a lua, Isso. da cor Eu da lua, assim. eu já vi como se fosse uma galáxia, assim, mexendo. Quando eu sentei do lado dele e não consegui ver, ele faz de propósito. Eu via o rosto dele, mas não via nítido, né, não dá pra dizer, então por isso que eu não lembro, porque era uma não tinha um formato certo, mas eu lembro que era claro, tipo a lua, assim, como se fosse uma penumbra, uma aura em cima do rosto, não sei.
Uma das pessoas que veio comigo, que era um amigo nosso, ele duvidava muito e não acreditava. Como eu acreditava, para mim foi como se estivesse vivenciando um filme de ficção, mas era real. Esse amigo nosso, ele ficou mudo. Naquele dia que ele viu e experienciou aquilo, ele ficou mudo. Perdeu. Ficou Perdeu rebolado. Eu juro pra vocês, ele ficou 3 dias sem conversar. Olha, show. Ele ficava andando, andava, e ele não era assim, era uma pessoa extrovertida, né. Andava, 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 voltava. Aí ele conversava assuntos assim, não conversava, só: "Ah, o almoço tá pronto", almoçava, e ele era bem extrovertido, a gente estava até preocupado com ele. E nessa época, como as coisas eram muito chocantes, acontecia o tal do choque consciencial, Exatamente. que é você ficar de frente com algo que você tinha como certo que não existia. Então, isso tira o chão de algumas pessoas e elas não sabem como reagir. Aí passou esses 3 dias ele sem conversar, daí quando ele foi voltando ao normal, ele tinha vindo só a passeio. Inclusive ele veio bem contrariado, porque ele preferia ter ido pra praia, e era fim de ano. Ele virou pra esposa dele, que era nossa amiga, e falou assim: "Eu não quero ficar vindo pra cá gastar meu dinheiro aqui, eu não quero fazer parceria com extraterrestre que querem salvar a humanidade. Eu não me sinto uma pessoa boa o suficiente pra isso". Ele foi sincero. Olha só. "Eu sou egoísta demais pra isso", ele falou. Veio um choque consciencial, baixou a consciência nele, ele entendeu que de fato é real, que os seres existem, estão aqui, que é uma coisa muito séria, né? E ele não se sentiu à altura de repente, né? Ele até voltou outras vezes, admira de longe, mas ele não faz parte dos associados, falou que admira o projeto Urandir, mas que ele não se sente bom o suficiente, ele é egoísta demais para vir para cá todo fim de ano e se doar para o propósito de Dáquila. E esse é um relato. Maravilha, valeu, Leiria. Valeu, valeu.